Shalom Brahá, boa tarde para todos. Hoje vamos para a segunda aula. A primeira aula tá aí, quero ver comentários sobre a Alahá. Essa aula anterior aí, que já está no canal, quentinha aí para vocês, foi sobre a Alahá na veia. A Rabino Gleiber explicou várias questões sobre Netilat Yadayim, o Modeani, que a gente faz de manhã. Será que eu preciso fazer o Asher Yetzah depois que eu saio do banheiro? O porquê dessas brahot, o porquê dessas leis que temos? A mulher precisa fazer o Shema? Ela tem a obrigação de fazer o Shema? A mulher tem a obrigação de rezar? E o que é acender as velas de Shabbat? Então, essa primeira aula, eu quero muitos comentários, muitas perguntas de vocês, tá bom? Principalmente do nosso grupo fechado de estudo aqui, pra gente continuar estudando e dando continuidade às alahot. E agora nós vamos partir para a segunda aula, e aí nós temos o grupo fechado de amigos da ONG. E esse grupo fechado de amigos da ONG, as pessoas fazem perguntas para o Rabino. Então, o Rabino responde ou em áudio dentro do grupo ou em vídeo. E essa aqui do nosso querido Zelito Oliveira Ribeiro, do Mato Grosso. Um abração para todos aí, nosso da ONG do Mato Grosso. A gente tem várias pessoas aí em Cuiabá, Várzea Grande e cidades circunvizinhas aí. Uma grande satisfação ver que vocês estão buscando Torá e estudando e caindo no nosso canal, né? Isso que é o mais importante, sinal de que que vocês estão compartilhando nossas aulas pra gente ter um engajamento legal. Então deixa o seu like pro nosso vídeo subir, né? Ter aí uma visualização boa e outras pessoas também alcançarem as nossas aulas. E como de sempre, temos visitas, né? Hoje estamos aqui com a Ruth. Shalom Brahá. Bem-vinda. Temos o Adam, Shalom, que é amigo da ONG, que está no nosso grupo fechado. Meu esposo querido Hillel Eitan. Shalom Brahá. E o Rabino. Shalom Brahá, então eu também estou aqui. Então aqui, ó, a pergunta do nosso querido Zelito, advogado do Mato Grosso, morador de Várzea Grande, Mato Grosso. Mato Grosso, tá? Não é Mato Grosso do Sul. A gente tem o Mato Grosso do Sul e temos o Mato Grosso. O Zelito é do Mato Grosso. Ele pergunta: bom dia, Rabino, sobre uma aula que a gente gravou antes. A Rivka e a todos os participantes do grupo de amigos da ONG assistiu o vídeo do Rabino, onde na aula ele expôs sobre a reencarnação. E eu gostaria de saber do senhor sobre a reencarnação de duas etnias. A primeira, a reencarnação dos índios e como esses índios são analisados pelo judaísmo, e a segunda, a reencarnação dos negros afrodescendentes. Veja que no século tal e tal, os negros vieram para o Brasil como escravos, né? Século XVI, XVII, XVIII, vieram como escravos, eram vendidos em praça pública como animais e eram açoitados no tronco. E muitos morriam pela violência empregada, e a Igreja Católica indeleve sustentava em seus sermões que os negros sofriam porque não tinham alma. Sobre o escravo reprodutor, né, que era mantido na fazenda para ter relações sexuais com várias escravas, a mando do proprietário dos escravos, que obrigava a gerar escravos para procriar e vender aos senhores de engenho e aos proprietários de fazenda e engenhos de açúcar. E também ele quer saber sobre a alma dos meninos e das meninas escrava. Agradeço, Rabino, muito obrigada. Shalom Uvrachá. Em relação a almas, como falamos da vez passada, existe uma categoria de almas que são chamadas de almas divinas. Sobre essa alma divina, está escrito que quando Hashem criou o ser humano, Hashem, Deus, ele fez uma pessoa de terra, e está escrito Veifach be'apav neshmat chaim. Ele soprou nas suas narinas uma alma vida. E no segundo mandamento está escrito que Deus está acima de todos os conceitos materiais, ou seja, ele não se compara a nenhuma comparação material. Então, como pode ser que está escrito soprou? Então diz o Zohar que esse soprou é exemplo, porque a pessoa que coloca alguma coisa que está fora dele. A pessoa que sopra o que ele tem dentro. Então é o exemplo para te dizer que a sua alma é uma parte de Deus. E o narinas, então, se o soprou é exemplo, o narinas também é exemplo. Também é desnecessário nessa frase.
Aí o Narinas vem se dizer que essa alma que Deus colocou, que é uma parte de Deus, que Ele colocou naquele primeiro ser humano, essa alma ela já pegou aspecto masculino, aspecto feminino, representado pelas narinas no plural, e depois Deus separou aquela criatura em duas partes, parte homem e parte mulher. Não é a costela, a palavra tzela quer dizer lado. Tem um lado, as mulheres vão falar que elas eram o lado da frente, então tem um lado, tem outro lado, então Deus separou os dois lados. Então a partir dessa realidade nós vemos que o boi foi criado com uma alma de boi, a vaca foi criada com uma alma de vaca, não é a mesma alma com aspecto masculino e aspecto feminino, mas já são duas almas nesse caso, e essas almas animais, elas não são uma parte de Deus, e a alma do Adão e Eva era uma parte de Deus. Como chegamos a isso que surge um Amalek mais futuramente, que a alma dele não vai ser uma parte de Deus, mesmo que ele é filho de alguém que era considerado judeu de acordo com os padrões da época, e mesmo que ele é neto do nosso patriarca do Yitzhak. E aí vamos nos aprofundar nesse assunto. A gravidade de uma coisa pela Torá depende da consciência da pessoa que faz aquela ação. Ou seja, aquelas 10 gerações entre o Adão e a Eva e a Arca de Noé eram pessoas que sabiam o que era Deus e tinham a intenção de fazer contra. Ou seja, o Adão Arishon, o primeiro homem, ele viveu 930 anos. Ele foi criado por Deus. Ele contou para todo mundo o que é Deus. Todo mundo lá era neto, bisneto, tataraneto dele. Aquelas pessoas estavam conscientes das atrocidades que elas estavam fazendo, e elas fizeram aquilo intencionalmente, mas o contraste lá é tão grande, quer dizer, a pessoa é tão próxima a Deus, tão elevada, e a atrocidade que elas fizeram foi tão grande, que na segunda rodada, nas 10 gerações entre a Arca de Noé e o nosso patriarca Abraão, nós vemos já que existem já duas categorias de almas. Vão ter pessoas que eles vão manter aquela alma divina desde o Adão e a Eva, enquanto que vai surgir um Amalek, como exemplo, que ele já não tem aquela alma divina. Hoje a gente não tem como fazer isso. Hoje, uma pessoa que nasce de uma mãe judia, ele é judeu, ele tem essa alma divina, se ele falar que olha, agora ele vai fazer atrocidades, não sei, vamos pegar o exemplo de uma filha, uma mulher, e essa mulher ela vai falar, olha, vai ver o que eu vou fazer, eu vou ter um neném agora que ele não vai ter essa alma divina. O que eu vou fazer? Eu vou para a Índia, vou rezar para a estátua, e vou dormir com o marido da outra, e vou isso, vou aquilo, vou isso, vou aquilo. Imagina, ela pega o Shulchan Aruch, e ela vê tudo que é proibido fazer, ela faz errado, e ela consegue cumprir todos os mandamentos, não faça da Torá, ela faz, e mesmo assim ela não consegue trazer uma criança que não tenha a mesma alma do que ela. Por quê? Porque já não existe aquele contraste, ela é considerada uma pessoa relativa àquelas primeiras 20 gerações do mundo, ela é considerada uma pessoa mais simples, ou seja, mais ignorante, ou seja, o que ela está fazendo não tem aquela gravidade que ela não é uma pessoa. Diz o Tosfot, vou dar um exemplo bom para vocês. O Tosfot na Gemara, que se chama Avodah Zarah, ele diz o seguinte, que os idólatras que moram fora de Israel, ele está explicando uma Gemara. Gemara é um livro de 2000 anos atrás. Ele está te dizendo lá que os idólatras que moram fora da Terra Santa, eles não vão ser julgados lá em cima como idólatras, eles vão ser julgados como pessoas que faziam o que os pais ensinaram a fazer. Quer dizer, não é idolatria por opção. Por que ele fala os idólatras fora da Terra Santa? Porque lá na Terra Santa, naquela época, tinha um Beit HaMikdash.
E no Bet HaMikdash aconteciam muitos milagres. E o povo de Israel subia para o Bet HaMikdash. Eles tinham o idólatra na Terra Santa, ele tinha o livre-arbítrio para escolher entre o judaísmo e a idolatria. E o idólatra que está em outro país, ele só está fazendo o que os pais faziam. Ele não pode ser chamado, ele é um idólatra, mas ele não pode ser condenado por ser idólatra. Ele não pode receber um castigo por ter sido idólatra, porque a idolatria dele é por motivo de educação errada. E não por motivo... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amém. Ou seja, diz o Rambam que se tem um neném judeu que ele foi sequestrado pelos idólatras, e os idólatras ensinaram ele a fazer idolatria, essa criança fez idolatria a vida inteira, morreu na idolatria. Quando ele chega lá no tribunal divino, ele não é condenado pela idolatria que ele fez, porque essa foi a educação que ele recebeu. Então, assim, hoje em dia, não tem como a pessoa mudar a alma, porque ela é considerada uma ignorante. Por mais que ela tenha feito atrocidades, ela rezou para a estátua, ela dormiu com o marido da outra, e tudo que ela fez de errado, ela tem um nenê, esse nenê é judeu. Ele tem uma alma divina. Ela não existe esse contraste dela poder dizer que ela conhece Deus e ela tem a intenção de fazer contra Deus. Mas tinham aquelas primeiras 20 gerações que eles conseguiram fazer essa diferença. Então, quando a gente chega, hoje em dia, quando ele falou sobre índios silvestres e não sei que... das aldeias. Índios das aldeias e pessoas do continente africano, uma coisa é certa, as pessoas do continente africano, fora os árabes, que a origem deles é a Arábia Saudita, hoje chamam isso de Arábia Saudita, né? Península Arábica, fora os árabes que tem na África, ninguém mais na África tem como provar de onde ele veio. Se ele é uma das tribos perdidas de Israel, o que ele é de verdade, ninguém mais tem como provar. Ou seja, assim, a pessoa não tem como dizer, por causa que ele é da África, ou por causa que ele é um índio. Hoje a gente não sabe, na verdade, quem é quem. O que nós sabemos, assim, tem povos que os nossos grandes tzadikim, grandes rabinos das gerações anteriores, eles falavam que os povos europeus, esses raça pura, eles são os descendentes do Esav. O Tosfot, em Avodah Zarah, lá na Gemara, ele fala que o Ismael se misturou com os persas. Então esses povos que são raça pura, tipo os persas antigos, que é o Irã de hoje, que é o Ismael, os descendentes do Ismael, o Esav, o Bnei Esav antigos, que eles são os europeus de hoje. Então o Alter Rebbe, o Alter Rebbe escreveu um livro chamado de Tânia. Ele estava na Rússia e ele escreveu no Tânia: um judeu tem uma alma divina, alguém que não é judeu, ele tem uma alma animal. Como na USP você vai perguntar o que é um ser humano, vão te falar animal racional. Então o Alter Rebbe escreveu isso num país que tudo estava bem definido. O Brasil já é uma mistura. Esses continentes, por exemplo, dizem que o Afeganistão também tem uma grande mistura lá. Tem 10 milhões de pessoas no Afeganistão que eles são uma tribo, Patanim. Eu vi uma vez uma reportagem sobre isso lá em Israel, que eles se lembram até da data na história da tribo, uma tribo de 10 milhões de afegãos, que eles podem te dizer a data que eles se converteram ao islamismo, que eles eram judeus antes disso. Então esses lugares que a gente não sabe quem é quem, o Japão. O japonês não tem como te provar de onde ele veio. E o Rav Lau, uma vez, um grande tzadik, ele era o rabino-chefe de Israel, ele estava conversando com o Rebbe de Lubavitch, eu me lembro, isso deve ter no YouTube. E os dois conversaram, o Rav Lau falou: eu vim do Japão agora, e eu posso provar que uma parte dos japoneses são descendentes das 10 tribos perdidas. Então, assim, a gente não tem como saber quem é quem. Então, num caso desses, você não sabe quem é quem. Então, você vê a manifestação da alma da pessoa. Se essa pessoa está procurando o judaísmo
a procura do judaísmo é manifestação da alma divina. Se você está colocando um comentário aqui no nosso canal, e nesse comentário, como o comentário da Valéria, Valéria comentou que ela não sabe agora o que ela é. O fato de você estar aqui procurando o judaísmo, procurando Torá, procurando uma aula de Torá, isso é manifestação da alma divina. A manifestação da alma animal é 100% coisas desse mundo aqui embaixo. Então você fala para uma pessoa, olha, alguém que toda a essência dele é uma alma animal, ou como na USP eles ensinam, animal racional primata. Então, a pessoa não vai se interessar por judaísmo. E o que Deus cobra dessa pessoa? Cobra dessa pessoa não assassinar, não roubar, não ir com a mulher do outro, não ter relações homem com homem, homem com animal. Ou seja, porque isso para essa pessoa já vai ser difícil. Nós vemos aqui no nosso país que pessoas importantes se envolvem em escândalos de roubo, de desvio de merenda escolar, de roubo, assim, roubar a comida da criança, pessoas ricas, assim, que... Então, para eles é difícil não roubar. Para eles é difícil não dormir com a mulher do outro. Para eles é difícil não vou entrar em todos os detalhes, mas assim, você vê que para eles é difícil isso. E mesmo assim a pessoa se esforça. Então a menina engravidou, ela não sabe de quem, e a mãe dela fala, agora você vai assassinar a sua criança, você vai para o médico, ele vai te dar um comprimido abortivo, você vai abortar. Aí ela fala, não, eu não vou assassinar. E ela bate o pé que ela não vai assassinar. Então é difícil, mas Hashem cobra isso dessas pessoas. Então quer dizer que eles têm a capacidade de não assassinar, eles têm a capacidade de não roubar, eles têm a capacidade de não dormir com a mulher do outro, de não dormir homem com animal. Eles têm a capacidade para fazer tudo isso. E são coisas basiquinhas que o ser humano normal, a pessoa vai chegar lá no tribunal divino e vão falar, você engravidou, você matou o filho, você foi lá pro médico lá no não sei das quantas e pagou para ele te deu comprimido para abortar, você assassinou a criança. A pessoa não tem como falar que, olha, eu não sabia que era proibido assassinar. Porque todo mundo sabe que é proibido assassinar. Ou seja, isso é uma coisa normal. Em qualquer país do mundo, todo mundo sabe que roubar, assassinar é proibido. Agora, idolatria, a pessoa acha que está rezando para a estátua, está fazendo uma coisa boa. Então, isso o Tribunal Divino já vai dar um desconto, já vão falar, olha, você recebeu a educação errada, você não vai receber castigo por ter feito idolatria. Já entra para a lista das coisas feitas por ignorância. Por ignorância. Agora, assassinar, ninguém assassina por ignorância. Ninguém vai chegar numa delegacia e falar, eu não sabia que era proibido assassinar. Fiquei bravo com o vizinho, o som do rádio lá estava alto, ainda o Palmeiras fez um gol, eu sou corintiano, e fui lá, assassinei o vizinho. Mas não sabia. Não sabia que era proibido, mas agora que você me falou, agora eu não vou mais assassinar. O delegado vai falar para ele, olha aqui, você teve que aprender na escola, o cara analfabeto, ele sabe que é proibido assassinar, não tem que fazer curso de... Pessoa que assina com o dedo, que ainda no Brasil, dentro deve ter ainda gente assim. Sim. Ela sabe que é proibido assassinar. Ela sabe que é proibido roubar. Então, e isso para essas pessoas é difícil. E mesmo assim, elas fazem. Quer dizer, então, a pessoa que ele tem essa alma nível nosso mundo, mundo de Asiá, e ele cumpriu esses 7 mandamentos, ele vai para um paraíso nível mundo de Asiá. O lado espiritual do mundo da Asiá. Quer dizer, a pessoa morreu, foi para o céu. Esse céu é o céu nível Asiá. Tem anjos lá, esses anjos são chamados de Ofanim. Agora, a pessoa que tem uma alma divina, pelo fato de ele ter a alma divina, ele já é cobrado dele 613 mandamentos. Então, a manifestação da alma divina é que ela procura o judaísmo
ela não se contenta, que ela não fala, ai, que bom, eu não vou assassinar, e quando eu morrer eu vou para o céu. Eu não vou roubar, quando eu morrer eu vou para o céu. Tá bom, se você não assassina, se você não rouba, se você não dorme com a mulher do outro, você não dorme homem com animal, e tudo que... aí, tá bom, você vai morrer, você vai para o céu. Mas essa pessoa vai falar, não, eu quero mais do que isso. Entende? Não me interessa só morrer e ir para o céu. Então a pessoa já procura judaísmo, isso é manifestação da alma divina. Então, se você está assistindo a nossa aula e você está em dúvida qual é a sua alma, o fato de você estar assistindo uma aula de judaísmo e não está perdendo tempo com... BBB. Não sei, vendo lá o noticiário Você sabe o que é BBB, Abba? BBB, não. Olha, gente, olha que maravilha isso. O Rabino não sabe o que é BBB. Você sabe o que é BBB? Big Brother Brasil. Você sabe, Adam? Infelizmente. Então, Infelizmente. É um programa tão baixo nível, Abba, que assim, o Brasil inteiro assiste. Pessoas chegar do trabalho assim correndo porque vai começar o BBB. É tipo uma novela de baixo nível que é passada em horário nobre na Globo todos os dias. Então não tem televisão em casa, e o que eu posso dizer para vocês assim, dá como exemplo, né? A pessoa entrou no noticiário da Arábia Saudita e estava lá 1 hora no noticiário da Arábia Saudita, e você concorda que ele saiu de lá sem nada, né? Sim, quer dizer, não ganhou nada. Então, assim, a manifestação da alma divina é que você quer estudar a Torá. Você está no nosso canal, isso é manifestação da alma divina. Então, você está no nosso canal, você está com dúvida qual é a sua alma, o fato de você estar no nosso canal já não tem mais dúvida. Ou seja, assim, toda pergunta aqui é o que vai acontecer no futuro, que com todas essas pessoas, essas tribos perdidas, imagina se isso foi uma coisa real, que dizem que é realmente um estudo bem estruturado, que existem 10 milhões de judeus no Afeganistão. Uma tribo dos Patanim que se converteu ao islamismo no ano 600 e que eles se lembram que antes disso eles eram judeus. Ou se no Japão, se uma parte dos japoneses, que lá também deve ter uns 120 milhões de habitantes, alguma coisa assim, uma parte deles, como o Rav Lau falou, uma parte deles foram judeus de verdade. Imagina se isso for uma realidade. Sim. Quando tiver a Geulah, todas essas pessoas despertam e o Mashiach, ele vai falar para cada pessoa de qual tribo ele vem, e aí nós vamos entrar em uma fase que é chamada os tempos do Mashiach. Que nessa fase dos tempos do Mashiach, que nossos sábios discutem quantos anos são os tempos do Mashiach. Então, uma das opiniões, que é a opinião mínima na Gemara em Sanedrin, Perek Helek, são 40 anos. E nesses 40 anos, todas essas pessoas que estão perdidas por aí, elas despertam, elas se aproximam do judaísmo, e elas vão cumprir os mandamentos divinos, vai ter terceiro Bet HaMikdash, vai dar para cumprir todos os mandamentos divinos. E depois disso, a próxima etapa é que a gente já parte, depois de ter feito o trabalho de cumprir os mandamentos divinos, nós já passamos para a etapa da recompensa, pagamento pelo trabalho. Aí o pagamento pelo trabalho é assim, imagina que você tem 2 pessoas trabalhando na sua empresa. Uma pessoa, ele é um adulto. Não, aqui no Brasil não tem trabalho infantil, né? Não, é proibido. Proibido. Vamos dizer assim. Até os 18 é criança. Vamos dizer assim, então você tem uma pessoa de 80 anos e uma de 18. 18 já pode trabalhar. Então, cada um, você fala, olha, eu vou dar para vocês, agora no lugar do salário, vou dar para vocês o que vocês me pedirem. A criança de 18 anos vai falar, eu quero uma bicicleta ergométrica, que eu quero ficar pedalando e não sair do lugar, para criar uma musculatura assim, para ficar muito forte. E a pessoa de 80 anos, ele vai falar, eu quero um livro, uma coisa assim mais calma, não vou ficar pedalando numa bicicleta ergométrica. Então, assim, quando você fala sobre recompensa, a recompensa é de acordo com o nível
da pessoa que está recebendo essa recompensa. Então, o nível da alma divina é diferente do nível da alma animal. O que vai ser um paraíso para a alma animal, para a alma divina não é o suficiente. E aí nós entramos nessa fase que vem depois dos tempos do Mashiach, que vai ser o recebimento da recompensa divina por ter cumprido os 613 mandamentos, que aí, como traz o Rambam nos 13 princípios da fé judaica, um dos princípios é a chegada do Mashiach, são os tempos do Mashiach. O outro princípio é que Hashem ele paga bem por uma coisa boa que você fez, ele dá um castigo por uma coisa ruim que você fez. E outro princípio é que os mortos vão ressuscitar. Agora vamos analisar cada um rapidamente. Isso que Hashem paga por uma coisa boa que a pessoa fez, isso que Hashem dá uma retificação por uma coisa ruim que a pessoa fez. Tem um versículo na Torá, um versículo muito estranho, que ele fala olho por olho, dente por dente. Se você analisar esse versículo bem analisado, você vai entender que uma pessoa chega num casamento, ele tira a dentadura, coloca a dentadura em cima da mesa, ele fala, gente, vocês tomem cuidado comigo, quem me olhar feio leva soco na boca, e vocês não vão poder me fazer nada, porque eu não tenho dentes. Então vou falar para ele, não, se você dá um soco na boca de alguém, de acordo com a Torá, você vai ter que pagar a indenização moral, a vergonha que essa pessoa passou. De acordo com a Torá, você vai ter que pagar o implante, o dentista, o médico. De acordo com a Torá, você vai ter que pagar os dias de trabalho que ele perdeu para ir para o dentista. Então ele vai falar, pera, então por que está escrito dente por dente? Eu não tenho dente, eu não posso quebrar o dente do outro? Não, vai ter que pagar exatamente como alguém que tem dente. Então por que está escrito isso? Quando está escrito na Torá uma coisa absurda, tipo assim, olho por olho, se você tira o olho de uma pessoa, ela morre. E Deus me livre, se tem duas pessoas, Deus me livre, brigam, que não aconteça para ninguém. E uma pessoa deu um soco no olho da outra. E deu lá uma hemorragia, a outra perdeu o olho. Agora, se você vai arrancar o olho desse que deu soco, você está assassinando ele. E soco no olho não é a pena de morte. Então, assim, a Torá, os nossos sábios concordam que esse olho por olho, dente por dente, quer dizer outra coisa. Não quer dizer que você tira a dentadura e é permitido você dar um soco na boca de alguém. Então, eles tentam decifrar essa passagem e eles dizem assim, a Torá está dizendo para a gente que a indenização por um olho não é a mesma que a indenização por um dente. Mas se a Torá estivesse dando um valor, dizendo assim, olha, por um olho você paga X, por um dente você paga Y, tá bom, mas tanto o olho quanto o dente, o valor da indenização vai ser determinado no julgamento no tribunal rabínico. E qualquer tribunal rabínico que fizer um julgamento desses, sozinho os rabinos vão determinar, sem precisar desse versículo olho por olho, dente por dente, sozinho todo mundo entende que a indenização por ter causado a perda da visão de uma pessoa e a indenização por ter quebrado o dente de uma pessoa não serão a mesma. Isso é uma coisa óbvia, quer dizer, qualquer tribunal que vai fazer o julgamento do olho e do dente vai determinar que a indenização não é igual. Então, novamente, não precisamos desse versículo. Até que você chega no Zohar e ele te explica que todo o mal, todo o lado ruim do mundo, toda a clipá, quando chegamos nessa fase que os mortos vão ressuscitar, está escrito, dizem os profetas, o lobo vai viver com o carneiro. O lobo já não vai mais ter o lado ruim dele de querer comer o carneiro. E uma criança vai estar levando os dois para pastar. Quer dizer, você entende daí que o lobo vai pastar também? Então, isso nos livros dos profetas está cheio dessas coisas, que não vai mais ter guerra e o povo não vai levantar. A criança vai poder colocar a mão na toca da naja, da cobra, né? E que vão... vão trocar, vão quebrar as espadas e transformar elas em arados. Nessa etapa já o lado ruim do mundo não vai existir.
Então, o que esse versículo, olho por olho, dente por dente, vem nos ensinar? Que por pior que a pessoa tenha feito, mas não existe castigo eterno. Ele só vai receber o castigo pelo que ele fez errado, no máximo o que ele fez, exatamente o que ele fez. Então, se ele fez o mal, e ele está orgulhoso de ter feito o mal, e ele faria de novo, e ele morre sem se arrepender, ele vai receber somente o que ele fez de mal e nada mais do que isso. Ou seja, o mal tem limite. Então, o prêmio é eterno, porque Deus é a essência do bem. O castigo é limitado, e o limite do castigo é o mal que ele fez, nada mais do que isso. E quando chegamos a essa etapa de ressurreição dos mortos, aí não existe mais mal no mundo. Não existe mais Gehenom, não existe mais o inferno judaico que é limitado para 12 meses. Ele deixa de existir. O castigo deixa de existir e o prêmio é eterno. Então esse princípio do Rambam, que Deus paga para quem fez o bem e dá um castigo para quem fez o mal, o pagamento é eterno e o castigo é limitado até o nível do mal que a pessoa fez, nada mais do que isso. Então, uma coisa. Segunda coisa. Então, como Deus vai te dar esse prêmio? Aí nós vamos para o assunto de tempos do Mashiach, que você vai ter a época do Mashiach, você vai fazer o trabalho, você vai poder cumprir todos os mandamentos divinos, todas aquelas pessoas que eles tinham essa alma divina, eles não sabiam que eles eram judeus. Aí o Mashiach ele vai falar para cada um o que ele é, o que ele não é. E até que chegamos na época da ressurreição dos mortos, que aí é o pagamento pelas coisas boas que a gente fez, nível alma divina. Quer dizer, a pessoa que não tinha essa alma divina e, portanto, ele não está procurando o judaísmo aqui no nosso canal. Sim. Então, ela já morreu e foi para o céu. O Schindler morreu e foi para o céu. O céu dele é nível mundo da Asiá. Agora, a pessoa que tem essa alma divina, aí para pagar para ela pelo que ela cumpriu, os 613 mandamentos, aí nós vamos precisar ressuscitar, porque essa ressurreição não é que você volta para esse mundo do jeito que você está vendo ele hoje. Deus me livre. Aí vai se revelar o lado espiritual do material, que é como está escrito que no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou, beleza. E depois a terra estava vazia e desolada. Parece que Deus criou, agora ela estava, diz o Zohar, estava antes de ser criada. Vazia e desolada, quer dizer, antes Deus criou o mundo material a partir dos receptáculos quebrados do mundo do Tô, o mundo vazio e desolado. Então, o que você está vendo hoje, você aproveita, olha bastante, porque você não vai ver isso no futuro. Quando os mortos ressuscitarem, esse mundo que você está vendo aqui, até se te contarem que isso existiu uma vez, você não vai acreditar. Você vai falar, não pode ser. Vai ser como a gente tem a ilusão, o pensamento de como era o Éden. Às vezes a gente fica imaginando, né, o corpo de Adão, conforme a Torá explica, o que eles viviam lá, como que era aquele jardim todo, os rios passando, como a Torá explica, né? A gente só tem uma imaginação, é o preto no preto, né, igual o senhor fala, né? O exemplo aqui, assim, uma pessoa passou as férias num lugar paradisíaco. Depois ela voltou, ela tinha uma amiguinha que nasceu cega, cresceu cega, e na cabeça dessa amiga tá tudo preto. E aí essa menina começa a contar para a amiga, fala, uau, eu estava numa ilha maravilhosa, e a água era transparente, tinha lá peixes vermelhos. E a menina cega, na cabeça dela, preto mais preto igual a preto, eu já estou imaginando a ilha. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando a água transparente. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando os peixes vermelhos. Até que a amiga dela pergunta se conseguiu imaginar tudo. A menina fala, consegui imaginar tudo. Ela fala, uma coisa certa de tudo que você imaginou, que tudo que você imaginou está errado. Ou seja, a gente não tem ideia da grandeza do que é o próximo mundo, do que é o mundo da ressurreição. E no caso ali do Mashiach, a gente vai ter, né, como você vai falando dos 13 princípios, que fala, né, que o Mashiach vai se revelar e que a gente vai ter a era dele, né?
que ele vai colocar ordem na coisa, vai reconhecer as almas divinas e vai de novo pegar as tribos perdidas. Esses índios aldeões aí que o seu Zelito falou, eles são índios que foram assimilados. Hoje a gente não sabe, por exemplo, índios que saíram da mata fechada e vieram para essas aldeias, que na época eram feitas por padres e tal, etc., porque toda aldeia tem uma igreja católica lá. Então esses índios passaram por esse processo. Mas muitos não ficaram lá, foram para as cidades. E eles se assimilaram e perderam a identidade. Então, assim, e aí, se esses índios, esses aldeões assimilados perderam a identidade e eles forem das tribos perdidas, e só o Mashiach para reunir esse pessoal de volta, né? E mesma coisa os negros, os afrodescendentes, que eram escravos, que eram vendidos e etc, né? Que ele comentou também. É só o Mashiach. Por isso vamos ter a era do Mashiach, né? Eu vou contar para vocês uma história. Tem um fato raro de cair uma alma divina no corpo de alguém que não é judeu, como a nossa Ruth, a bisavó do rei Davi. Ela pertencia a um povo, raça pura, que era o povo do Moab, e era uma alma judia que caiu no corpo de uma mulher que não é judia. E aí ela se converteu. Isso é a pessoa que se converte de verdade. Agora, é um caso raro. E por isso esses que vêm e procuram e se convertem não é um convertido. É um convertido que se converte, é um judeu que voltou para casa. Isso. Aí explica o Rebbe, nesse caso está escrito Ger Shemit Gair, convertido que se converte. Porque a pessoa já tinha essa alma divina antes de se converter. Agora, quando o Mashiach chegar, já não vão mais ter conversões. Porque esse caso da alma divina que caiu no corpo de alguém que não é judeu, já é um caso que já não vai mais existir. Então, por isso que o Mashiach chega, que terminou já todos os Berurim. Então, o que acontece? Nós temos uma história na Torá, para você entender como o Mashiach vai julgar. Está escrito que Mashiach ele vai julgar pelo cheiro. Fazer um julgamento pelo cheiro. Imagina você entra agora num tribunal, e duas pessoas entram no tribunal. Os juízes falam, olha, não abra a boca, não fala nada. Agora a gente vai te cheirar e vai ver quem é o culpado, quem é o inocente. Aí você vai falar, pô, isso não é um julgamento. Para fazer um julgamento você tem que ouvir as testemunhas, você tem que ouvir as duas partes, ouvir as testemunhas. O que acontece? Na Torá tem um precedente desse, como o Mashiach vai julgar pelo cheiro. O Noah da Arca de Noé, o Noé, está escrito que depois do dilúvio ele fez sacrificou um animal. E está escrito que Hashem, Deus, ele sentiu o cheiro agradável daquele sacrifício e ele jurou que nunca mais vai trazer dilúvio, por causa que ele sentiu o cheiro agradável daquele sacrifício. Aí você vai numa perfumaria e você fala, olha, eu quero um perfume de carne queimada, cheiro de carne queimada com madeira, eu vou colocar esse perfume, olha, se até Deus falou que é um cheiro agradável, enquanto mais, agora eu vou encontrar meu noivo, vou encontrar o amor da minha vida, vou colocar um perfume desses, todo mundo vai querer se casar comigo. Aí na perfumaria vão te falar, olha, desculpa, isso é um fedor, isso não é um cheiro bom. Ah, mas se Deus falou que é um cheiro tão agradável que ele até jurou que não vai mais trazer dilúvio por causa do cheiro agradável, então quer dizer, Deus ele está acima desses conceitos materiais. Deus não soprou a alma do primeiro homem e Deus não cheirou o cheiro agradável da carne queimada com madeira. Deus não soprou e Deus não cheirou. Então o que é o soprou? O soprão é que Deus trouxe a sua alma lá do mundo de Atzilut, lá de cima até esse mundo aqui embaixo. E o que é o cheirou? O cheirou é o caminho contrário, daqui de baixo até o mundo lá em cima. O que tinha de tão importante com o sacrifício que o Noah fez? Imagina, você vai agora procurar um marido. Primeiro dia que vocês saem, ele fala, você é uma pedra preciosa, você é um diamante, você é um rubi. Aí você está toda feliz. Segundo dia que vocês saem, ele fala, você é uma flor, você é uma rosa, você é uma... Aí você está toda feliz. Terceiro dia que você sai com ele, ele fala, você é uma vaca.
aí você vai ficar brava. Não, ficar feliz. Então, Subiu de nível. aí ele vai falar, primeiro dia eu te chamei de mineral, você ficou feliz, falei que você é um diamante, é um mineral. Daí, o segundo dia, subi de nível, eu te chamei de vegetal. Terceiro dia, agora que eu te chamo de animal, já está um nível acima. Você não está feliz? A vaca cachorro. Tá vendo? Então, eu falei vaca como um exemplo assim para... Foi delicado. Ele podia falar uma égua. Aí você vai falar, não gostei. Por quê? Porque o animal, ele é a coisa mais grosseira que tem nesse mundo. Mais grosseira do que o mineral, mais grosseira do que o vegetal. O animal, ele representa a maior grosseria que tem no mundo. O Noah, ele transformou o animal em mitzvah. Coisa mais grosseira. A coisa mais grosseira, ele transformou isso na coisa mais elevada. Então, por causa disso... E essa é a nossa missão aqui, né? Por causa disso está escrito que Hashem sentiu o cheiro. O que quer dizer o cheiro? Quer dizer o de baixo para cima. É o soprou ao contrário. Quer dizer que o que o Noah fez chegou até o nível mais alto. Agora, pegou essa primeira parte, o Noah. Depois do Noah, você pula para Yitzhak. Yitzhak, o nosso patriarca, ele estava cego, estava parcialmente cego. Ele só via imagens, ele não sabia quem era quem. Entrou Yaakov com voz de Yaakov, aquela delicadeza, vestido com couro de bode recém-extraído, a coisa mais mal cheirosa, com pelos, mas couro de bode recém-extraído. O Yitzhak passou a mão na mão dele, ele sentiu os pelos, ele não consegue saber quem é, ele fala, voz é voz do Yaakov, e a mão é a mão do Esav. Quem é essa pessoa que está na minha frente? Aí ele vai para o cheiro, ele fala, eu estou sentindo o cheiro do meu filho, não o cheiro da pele de bode, porque o cheiro da pele de bode é o pior cheiro do mundo, recém-extraída naquele instante. Ele falou, estou sentindo o cheiro do meu filho, não o cheiro da pele que ele está vestindo. O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Hashem abençoou, quer dizer, o paraíso. Então, diz o Zohar, Yitzhak ele não conseguia olhar aqui embaixo quem está na frente dele. Então ele foi ver na raiz da alma. Quem era? Esse é o Shero. Shero quer dizer mundo de Atzilut. Quer dizer, ele não conseguiu aqui embaixo enxergar quem era, ele foi enxergar na raiz da alma, lá em cima. Quer dizer, o Shero está te representando o nível mais elevado. Por isso que a alma, a alma tem proveito do Shero, né, que a gente falou hoje da Avdalá. Então, na prática, o Mashiach ele vai julgar dessa maneira. O que quer dizer pelo Shero? Ele vai ver a sua alma pela raiz e ele vai te julgar de acordo com a raiz da sua alma. Ele vai falar para cada um quem é quem. E daí você não precisa ficar triste porque não vai haver conversão. Você tem que ficar feliz, porque aí não vai ter mais essa questão de procurar. Aí você pode estar passando distraído na rua, mas volta para casa, você é judeu. Que nem o caso da mãe lá, que tinha um filho, que é a mãe judia, que tinha um filho budista, né? E ele saía pelo mundo inteiro, né? Com aquela multidão de gente, que o budista, as pessoas perseguem ele, querem lá rezar junto com o Buda e tal. E essa senhora judia estava sempre junto, né? E ninguém entendia. Ela é uma judia seguindo um budista, né? Um monge. Aí chegou um dia, ela viajou, né? Para até ele lá, para fazer, que ele fazia essas palestras. Daí ele chegou para ele e falou assim, ele estava na fila. Aí as pessoas estavam na fila e falaram assim, viu que ela era uma senhora já de idade, né? Falou, quer passar na frente? Ele falou, não, pode passar todo mundo. Aí aquela judia bem ortodoxa, sabe? Só faltava ter um coisinha assim pra bater na cabeça das pessoas. Bem ortodoxa. Aí ela chegou e falou, deixou todo mundo passar. Aí quando ela chegou diante do filho, que era filho dela, o budista, né? Que tinha se desgarrado, né, do judaísmo e seguido outras coisas. Ela chegou e falou pro filho assim, vamos embora pra casa. Chega dessa palhaçada. Então assim, é isso que o Mashiach vai fazer com a gente. Chega dessa palhaçada, você não tá no teu lugar certo, vem pra cá. Então assim, não é pra ficar triste porque não vai haver mais o convertido que se converte. É pra ficar feliz porque aí você vai poder voltar pra casa pelas mãos do Mashiach. Um beijo no coração de vocês e tudo de bom. E agradecemos a nossos visitantes aqui, a Ruth e o Adam, e o nosso querido Hillel. E até
Até eu estou aqui também. Aí, E Atzlacha, me encontrei. Eu procurei, me encontrei. Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Lekol Tov.